Boa noite pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Eu sou o William Assis, trabalhei minha vida inteira profissional na indústria e hoje eu levo os profissionais da indústria a alcançarem novos níveis nas suas carreiras através da redução do custo nas suas empresas. E a gente está tendo aqui live todos os dias, né, falando, dando informações, dicas para acelerar o seu processo de aprendizado para o evento que já está logo aí, vai ser no próximo dia 25 de fevereiro. E hoje, o tema da nossa live vão ser 3 maneiras de administrar a pressão por produção na sua empresa. A gente sabe que na indústria o ritmo é muito intenso, né? Na indústria de grande porte, de médio porte, ela também é muito intensa, mas particularmente ela se acentua mais na pequena e na média indústria. Isso se deve ao fato das equipes serem mais enxutas e os processos não serem muito bem definidos, então acontecem mais urgências, mais urgências por pessoas para poder responder ou para poder resolver. E as cobranças por resultado, a pressão por resultado, ela sempre vem, né? Ou vem porque a pressão está alta, está aumentando, a pressão tá alta não, a produção está alta, né? Ela está aumentando a produção e você tem aquela pressão para poder dar o resultado, para entregar as demandas no momento certo, fechar o mês entregando tudo aquilo que foi projetado, que foi programado para produzir. Ou às vezes ela vem porque a produção está baixa. A produção estando baixa, né? Você tem a pressão de correr atrás e conseguir fechar o mês, entregar tudo aquilo que foi programado e conseguir suprir essa falha que deu na produção, em algum processo que fez com que atrasasse essa produção. E o problema é que o ritmo que se leva nas indústrias, que se leva no trabalho, vai ficando cada vez maior. Muitas vezes você fica nessa ciranda, as pressões vêm, as urgências vêm, você tem que tratar as urgências, o tempo vai passando, tem urgências e urgências atrás de urgência, e isso vai gerando muita pressão, muita força para se ter o resultado, e isso, como consequência, pode estar dando problema no seu desempenho, pode afetar o seu desempenho, pode afetar a maneira que você entrega os resultados, pode ser prejudicial para você na sua profissão, prejudicial para a empresa, porque você não consegue entregar o resultado que você está disposto a entregar. Mas o pior ainda é que essa pressão ela pode estar prejudicando a sua saúde. Muito tempo sob muito estresse, sob muita pressão, acaba estourando na saúde. Você começa a ter problemas e isso é prejudicial muito mais para você, né? E mais também para a empresa, porque vai ter ausências, pode acontecer ausências por problemas de saúde e você pode ter, e você também acaba também tendo desempenho afetado por causa disso. Porque todas as urgências que vêm no seu dia a dia, elas tomam todo o seu tempo. Elas roubam o seu tempo para que você possa resolver. Se é urgência, tem que resolver agora. Tem que fazer, tem que matar essa urgência para a empresa continuar, para o seu projeto continuar, ou para o seu processo, ou para a sua produção continuar. E essas urgências acabam tirando a sua atenção daquilo que é importante. Aquilo que hoje é importante, que se você tratar ele, vai gerar um resultado e vai diminuir um pouco o estresse, porque você conseguiu resolver, conseguiu dar um andamento, mas as urgências, quando tiram isso, essa possibilidade de você, tira esse tempo de você, aquilo que é urgente hoje acaba se tornando aquilo que é importante hoje e não é tratado, acaba se tornando a urgência amanhã e vai tomar espaço daquilo que é importante amanhã e isso vira aquela bola de neve de urgências e de pressão. E o que causa esse cenário são as ações que a gente toma nas coisas importantes. É como a gente lida com as coisas importantes que, não tratadas, acabam tomando nosso tempo como urgências. E quando é urgência, não tem jeito. Tem que resolver. Agora, na hora. Isso pode ser através da matéria-prima, talvez do fornecedor, que tem problema nos fornecedores, mas as urgências não deixam a gente tratar isso. Um assunto importante. E muitas vezes pode se tornar urgência quando há falha na entrega de um produto, a falha na entrega da matéria-prima, isso vira urgente, ou vem produto errado, ou vem matéria-prima em quantidade errada. Aí vira urgente, uma coisa que a gente viu que poderia ser importante ou é recorrente e a gente não consegue ter tempo de atacar. Ou máquinas com problema, máquina que está com desempenho abaixo e por isso não entrega o resultado que deveria. A gente até sabe, as pessoas, os responsáveis,
tem até noção de como que está o desempenho da máquina, mas como a máquina está trabalhando, deixa ela trabalhar para tratar das urgências e um dia essa máquina ela vira a sua urgência. Alinhamentos com setores também é um ponto de atenção onde pode gerar muito estresse e com isso prejudicar o desempenho. Eu digo isso porque já vi empresas onde setores de manutenção têm atividades para fazer, não alinham muito bem com o setor de produção, então vai interferir na produção para fazer o trabalho deles, que é da manutenção preventiva, para manter as máquinas em operação, mas esse acordo não está muito bem traçado, não está muito bem alinhado, e isso acaba gerando estresse, acaba gerando até prejudicando na produção quando há interferência sem um alinhamento entre as partes. Ou até mesmo o setor de planejamento da produção. O setor de planejamento da produção, ele recebe a demanda do que ele tem que produzir e programa isso, faz esse planejamento, porém pode ser que por falta de um alinhamento de informações, aquilo que o pessoal do planejamento da produção tem em mente em relação à fábrica pode ser diferente da realidade que está lá embaixo hoje. Pode ser que a produção planeja a carga de produtividade de uma máquina como se ela tivesse o desempenho de 100%, só que na realidade alguns problemas lá no chão de fábrica ocasionou que essa máquina não está 100%, ela está trabalhando com rendimento abaixo. Não parou, mas está trabalhando, mas só que não está entregando aquilo que deveria entregar. E essa falta de alinhamento pode gerar estresse, porque a programação tem um planejamento e chega no final do dia, esse planejamento não foi cumprido justamente por essa falta de alinhamento e acaba gerando estresse por atraso de produção e chega no final do mês, tem toda aquela correria para poder fechar as metas e tem que fazer hora extra ou às vezes tem que dobrar turno e isso acaba gerando muito estresse e muita animosidade. Pressão sempre vai existir. A gente precisa saber lidar com elas. Muitas pessoas pensam que a pressão pode diminuir quando contratar mais gente. Se eu tiver mais uma pessoa no meu setor, eu vou conseguir trabalhar um pouco menos pressão e conseguir dar mais resultado. Mas eu acho que isso não é um bom caminho, porque sempre que a gente vê que precisa de contratar mais algumas pessoas, essa pessoa quando vem, ela acaba entrando na rotina, acaba entrando no ciclo e é mais um para correr atrás das urgências. Então, a gente antes de contratar, sim, se tiver necessidade realmente de contratar, a gente precisa abrir um pouco mais o nosso horizonte e tentar usar as ferramentas que a gente tem em casa para poder melhorar esse ambiente e tirar um pouco de pressão. E tem outros que pensam que mudando de trabalho, mudando de emprego, mudando de empresa ou de ramo de trabalho, essa pressão vai diminuir. Só que não é bem assim. A gente sabe que hoje, pessoas que querem ter maior desempenho, que querem maiores responsabilidades e com isso serem reconhecidos com cargos maiores em detrimento em consequência do seu desempenho, qualquer lugar que ele for trabalhar, quanto maior for o cargo, maior for o desempenho dele, mais pressão vem. Então, a saída de tentar mudar de emprego não é também muito vista, não é também uma saída muito boa. E isso me lembra de uma história de um colega meu, quando eu trabalhava numa empresa que prestava serviços de manutenção para outras empresas. Eu era gestor de contrato, onde eu tomava conta de várias equipes espalhadas por várias empresas ao longo aí do Brasil e era responsável por manter essas equipes em funcionamento, entregando o serviço para os nossos clientes. E eu tinha um parceiro meu, que era um parceiro, assim, um colega, que também era gestor de contrato, tomava conta de outras empresas, também no mesmo molde, com equipes espalhadas por todo o território nacional, prestando serviço para grandes empresas. Porém, ele sempre dizia que a pressão lá era forte, era diferente. O cliente exigia muito e a pressão era muito forte em relação a dar os resultados e a resolver problemas com rapidez e com eficácia. E ele chegou um momento que ele não aguentou esse estresse, não aguentou essa pressão e pediu as contas e foi embora. Saiu dessa empresa porque ele não aguentava mais. Foi para uma outra empresa, a gente manteve o contato. E outra empresa que ele trabalhou era uma indústria, ele trabalhou na parte administrativa da fábrica e nas nossas conversas, de vez em quando, ele me revelou que ele até se arrependeu de ter saído da empresa que estava, porque a pressão para onde ele foi era muito maior. Ele trabalhava sob estresse extremo e tudo isso ele fez refletir e me confirmou que aquilo de mudar de empresa para poder trabalhar num lugar mais sossegado, se você é um cara que quer crescer, não pode pensar nisso, não pode esperar isso trocando de
de trabalho. Então, o que eu quero te mostrar é que a gente precisa fazer diferente, a gente precisa pensar diferente e achar uma solução para esse estresse. Viver assim não dá, estresse todo dia não dá. Isso, uma hora dá problema, uma hora isso vai refletir de alguma maneira. Então a gente precisa pensar diferente, buscar maneiras de lidar melhor com essa pressão. Como ela não vai acabar, você quer ter um rendimento melhor, você quer se desempenhar melhor, dar resultados melhores, para isso dar frutos para você, para sua carreira, a gente precisa sempre tentar alguma coisa diferente, a gente precisa buscar aquilo que vai dar resultado. A gente deve administrar para manter essa pressão a níveis aceitáveis. Nenhuma pressão você nunca vai ter, só que as pressões em níveis aceitáveis é até benéfico para poder nos empurrar, nos levar para frente. Agora, aquele estresse extremo, todo dia, constante, isso faz mal. A gente precisa ficar alerta para não deixar isso nos sufocar. A gente precisa buscar alguma alternativa. Então, essas três maneiras que eu falei para você de administrar a pressão no dia a dia, é para você ter tempo para poder respirar, buscar ações para agir com mais efetividade. A primeira dica, a primeira maneira que eu digo aqui para vocês seria você tratar daquilo que é importante antes do caldo entornar, antes da coisa estourar e virar urgência. Sei que é difícil, mas você precisa achar tempo, você precisa achar mecanismo para poder ver o que é importante, tratar do que é importante, porque essa importância não vire urgência. E aquilo que é importante é para você resolver, para você crescer, para avançar. Aquilo que é urgente é para você resolver, para você voltar a estacar zero, porque se é urgente, você já está perdendo. Se é urgente, você já está atrás, você já está correndo atrás do prejuízo. Então, a gente tratar daquilo que é importante antes de virar urgente, de estourar, é uma das maneiras. E para isso você pode seguir a nossa segunda maneira que a gente diz aqui, que é você tem que parar por um momento e analisar quais são as suas prioridades. Analisar de listar mesmo. Pode ser até contraditório dizer que nessa correria toda de urgência para resolver, falar que você precisa parar, sentar, respirar e colocar no papel as suas prioridades. Mas esse momento que você parar e você elencar tudo que você tem que fazer, até mesmo colocando essas urgências junto com o que é importante, vai te dar gás e vai te dar uma direção para onde você tem que correr para as coisas que são mais efetivas. Então, parar e analisar, isso é importante. Você pode fazer isso todo dia, talvez chegar, sei lá, meia hora mais cedo no seu trabalho e você elencar as prioridades do dia, encaixe algumas urgências, encaixe algumas coisas para você delegar, ou faz isso por semana. Sei, chegar na segunda-feira, você fazer a sua lista, tudo isso aqui de importante eu tenho que fazer nessa semana para que eu possa desempenhar bem e que eu possa tirar um pouco esse estresse, essa pressão das costas. E a terceira maneira é você pedir ajuda, é você delegar. Sozinho a gente não consegue fazer nada. Sozinho é muito difícil. Você pode até fazer algumas coisas sozinho, mas o tempo todo tentando levar, abraçar tudo de uma vez, a gente não consegue. A gente precisa regimentar mais pessoas, trazer mais pessoas para que aumentar o nosso poder de ação em cima das urgências, em cima do que é importante. Você tem uma equipe, você pode delegar algumas coisas, você pode detectar o que você pode delegar. Nesse seu planejamento da semana, ou nesse seu elencar suas prioridades, você pode colocar algumas coisas que você vai delegar e que te dê tempo de tratar o que é importante para não virar urgente. Então, essa maneira de você buscar as pessoas para ficarem do seu lado, montar equipes para poder desenvolver, é uma maneira de você tentar tirar um pouco esse estresse. Não é fácil, não é do dia para a noite, mas a gente tendo tendo esse pensamento, a gente consegue direcionar mais as nossas ações para as coisas mais eficazes. Então, o que eu tinha para falar isso para vocês é isso. E as pressões, elas nunca vão diminuir. Sempre a gente vai ter pressão em qualquer lugar que a gente for e que a gente quer desempenho. As pressões vêm, a gente mesmo pode até gerar pressão para que as coisas aconteçam, mas de maneiras saudáveis. A gente precisa direcionar as nossas atitudes para poder entender e atacar aquilo que é importante para que não vire urgente. E tratar as coisas com bom humor também ajuda bastante. A gente ter um pouquinho de bom humor ajuda a tirar um pouco o estresse, a relaxar um pouco as tensões. E eu sei que é difícil também, mas na hora que você não está na empresa,
nos momentos que você não está na empresa, nos momentos de folga ou de final de semana, tentar se desligar, mas quando eu digo desligar, é você ficar fora mesmo, pelo menos por um momento, fora tirar da sua cabeça os pensamentos que te rodeiam em relação ao trabalho. Eu digo isso porque eu vivi isso na pele enquanto eu trabalhava em indústrias, e existem problemas, existem coisas que acontecem no trabalho, algumas necessidades que você tem de resolver problema, às vezes você não consegue num dia, isso passa para outro dia ou para outra semana, e isso fica martelando a sua cabeça. Você fica pensando nisso toda hora. Você vai para casa, você está em casa com a família, mas esse pensamento vem de vez em quando. Ou você, no telefone, você liga algumas vezes na empresa para saber como é que está determinada situação, ou pede para alguém te avisar como está determinada situação. É difícil fazer isso, mas isso vai te ajudar. Isso vai te ajudar a recarregar um pouco as baterias, mesmo que seja por poucos momentos você desligar da empresa nos seus momentos de folga, mas quando você voltar para lá, você vai voltar um pouco mais animado, um pouco mais descansado para enfrentar mais um dia de desafios e conseguir colocar em prática tudo aquilo que é importante para matar dia a dia as urgências que vêm pela frente. Bom, então comenta aí, deixa aí a sua impressão, o que você achou, como que é na sua empresa, você passa por estresse diariamente, como que você lida com isso, você tem equipe, você compartilha as ações para resolver esses problemas? Conta pra gente aí como que está indo o andamento em relação à administração do estresse e a pressão na sua empresa. E então eu fico por aqui, agradeço mais uma vez a sua presença, de ficar esse tempo aqui com a gente, e convido mais uma vez, dizendo que amanhã nós vamos ter mais uma live, a última live dessa série, que a gente está passando conhecimentos, tratando aqui com você, dando dicas, que vai acelerar o seu aprendizado para o grande evento que está vindo agora, no próximo dia 25. Mais uma vez, obrigado, e até amanhã. Saudações. Tchau, tchau.